para não dar interferência, ok? Então, nós estamos continuando o nosso livro Missionários da Luz, estamos no capítulo 12, Preparação de Experiências, que chama esse capítulo. Nós estamos no 15º encontro do capítulo 12. Para que a gente possa nos ambientar, então, nós vamos fazer um exórdio através da leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, esse livro que foi ditado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. Vamos fazer a leitura do capítulo 75 desse livro hoje. O capítulo 75 é intitulado Nas Casas de César. Está na página 165 desse livro. E antes disso, nós vamos falar a mensagem da nossa agenda para o dia 28 de maio. Então, no dia 28 de maio, a mensagem é extraída do livro de Emmanuel, o livro Fonte Viva. Fonte Viva, extraída do capítulo 13 desse livro. A mensagem diz: fugir à treva e penetrar a luz. Então, nós convidamos a Adriana para poder fazer a leitura do exórdio de hoje. Ok. Capítulo 75, Nas Casas de César, traz a seguinte epígrafe. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. Paulo, está em Filipenses 4:22. Muito comum ouvirmos observações descabidas de determinados irmãos na crença, relativamente aos companheiros chamados a tarefas mais difíceis, entre as possibilidades do dinheiro ou do poder. A piedade falsa está sempre disposta a criticar o amigo que, aceitando o laborioso encargo público, vai encontrar nele muito mais aborrecimentos que notas de harmonia. A análise desvirtuada tudo repara maliciosamente. Se o irmão é compelido a participar de grandes representações sociais, costuma-se estigmatizá-lo como traidor do Cristo. É necessário despender muita vigilância nesse julgamento. Nos tempos apostólicos, os cristãos de vida pura eram chamados santos. Paulo de Tarso, humilhado e perseguido em Roma, teve a ocasião de conhecer numerosas almas nessas condições, e o que é mais de admirar, conviveu com diversos discípulos de semelhante posição, relacionados com a habitação palaciana de César. Deles recebeu atenções e favores, assistência e carinho. Escrevendo aos Filipenses, faz menção especial desses amigos do Cristo. Não julgue, pois, a teu irmão pela sua fortuna aparente ou pelos seus privilégios políticos. Antes de tudo, lembra-te de que havia santos na casa de Nero e nunca ouvides tão grandiosa lição. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Adriana, pela leitura do exórdio. Ambientados, então, nós convidamos a Liana para poder proferir a prece de início do nosso encontro. Amado Mestre, gratidão por mais uma oportunidade de encontrarmos aqui neste encontro as tuas palavras, os teus ensinamentos, através dessa tão consoladora doutrina que nos apresenta o mundo espiritual e abre o véu para que possamos encontrar a tua luz. Estejamos agora todos com os nossos corações abertos, totalmente entregues, Mestre, à tua presença e à presença dos irmãos espirituais por ti designados para cuidar de nós neste momento de estudo, de aprendizagem, em que o amor penetre em nossas mentes e em nossos corações, e que este amor possa transformar cada um de nós, e que nossas ações possam transformar também todos aqueles que nos cercam e que precisam de nosso apoio, de nossa ajuda.
que aproveitemos todos os ensinamentos para praticarmos a fraternidade, o amor e a caridade que tu nos ensinastes. Abramos então os nossos corações e sejamos influenciados positivamente pelos nossos irmãos, para que nossas palavras aqui proferidas tragam uma transformação no dia de hoje e em todos os dias de nossa vida. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Liana, pela prece de início. Então, estamos todos harmonizados para poder dar continuidade do nosso estudo do livro Missionários da Luz, do capítulo 12, Preparação de Experiências. Nós que paramos aqui na minha anotação, está na página 182 do livro. A página 182, o início da página é o item 12.20. Então, nós paramos no meio da página aqui. Nós terminamos no encontro passado um parágrafo em que retrata-se a conversa de André Luiz e Manassés acerca daquela senhora que eles encontraram, que vai fazer um trabalho de resgate na Terra com os seus filhos, né? No último parágrafo, Manassés diz: as mães que não completaram a obra de amor que o pai lhes confia junto dos filhos amados devem ser bastante fortes para recomeçar os serviços imperfeitos. Pergunto se todos encontraram. Tá? Ok? Então vamos continuar. Vamos, né? O meu caso, não se deve mencionar sacrifício onde existe apenas obrigação. Então, aqui quem está falando é a Anacleta, né? Aquela senhora que vai voltar à encarnação para poder fazer o resgate da dívida com seus filhos. Aí continua. Interessava-me a história daquela irmã despretensiosa e simpática, e por isso mesmo animei-me a perguntar-lhe: regressará então, dentro em breve? De qualquer maneira, sua resolução traduz devotamento e bondade. Não posso esquecer que também minha mãe voltou ao círculo da carne tangida por sublime dedicação. Então, aqui André Luiz compara o retorno de Anacleta com o retorno da própria mãe, só que, diferentemente, a mãe de André Luiz retornara à Terra não para resgate, conforme Anacleto está voltando, mas por sublime dedicação. Então, André Luiz, ele volta e meia, ele retrata esse retorno da mãe dele à Terra. Então, é um episódio muito importante para André Luiz. E se nós analisarmos esse episódio de retorno da mãe de André Luiz à Terra, é uma peça fundamental dentro do livro Nosso Lar, que muitas vezes passa esquecido, né? Então, se nós lembrarmos do livro Nosso Lar, esse capítulo que fala do resgate da mãe, do retorno da mãe de André Luiz, está no capítulo 46 do livro Nosso Lar. E se nós lembrarmos, o livro Nosso Lar, ele
é de 50 capítulos, né? Então, bem no finalzinho do livro Nosso Lar, é que dá-se o segundo encontro entre André Luiz e a mãe dele, na colônia Nosso Lar. Nesse segundo encontro, no capítulo 46, é intitulado como Sacrifício de Mulher. Então, mostrando aí a fortaleza da mulher nesse embate, né? Nesse embate de conformação mesmo, de chamamento daquelas almas que se perderam, no chamamento das almas que se perderam em suas missões, para a reharmonização. Né? É isso que a mãe de André Luiz faz. No capítulo 46, Sacrifício de Mulher. Então, se nós lembrarmos, nesse capítulo 46, ele começa mencionando que, após um ano de trabalho de André Luiz, dedicado no Nosso Lar, aquele trabalho de refazimento de um ano dele no Nosso Lar, ele ainda manifesta aquele desejo inato dele de regressar em visita à sua casa na Terra, em visita à sua esposa que deixara, visita com seus filhos, né? E é interessante que nesse capítulo, quando fala que André Luiz tinha esse desejo, ele mentalmente ele sentia uma força extraviando desse pensamento. Isso é interessante. Mas volta e meia voltava esse pensamento nele. E quando ele manifestava esse desejo, ele era sempre desaconselhado, principalmente por dois personagens, por Laura e Tobias. Então, quem era Laura nesse livro Nosso Lar? Então, Laura era mãe daquele enfermeiro Lísia, que ficou muito amigo de André Luiz, né? Então, Laura, ela faz um papel espiritual de mãe de 3 filhos que acolhe André Luiz naquela colônia. Então, ela faz um papel de mãe substituta para André Luiz, porque o acolhe em casa, né? Então, Laura sempre, quando ela percebe, ela puxa André para outro lado, né? Percebe esse desejo de André, porque sabia que isso não era em nenhum ponto enobrecedor para André Luiz. Tobias também. Tobias, que era o instrutor e orientador da colônia Nosso Lar, né? Ele atuava diretamente lá no Ministério do Auxílio, explicou para André Luiz, né, profundamente como que era a formação do Ministério do Auxílio. Então, Tobias também fazia esse papel também de extraviar André Luiz desse pensamento de retorno, porque viu depois que não foi positivo para André Luiz, e não era necessário, né? Mas, de qualquer forma, André Luiz ele trabalha um ano, trabalho árduo, para ser merecedor da segunda visita de sua mãe, porque ela está em uma colônia muito superior, né? Uma colônia espiritual superior. Então, a mãe dele desce após um ano, pela segunda visita, após um ano de trabalho árduo, então vai permitir a André Luiz conhecer o que seria o futuro próximo da mãe dele. Então, André, ele questiona a mãe dele sobre o pai dele, sobre a situação das irmãs e sobre a situação da mãe dele, o que a mãe dele faria. E a mãe dele, então, expõe para André Luiz o propósito dela reencarnar para que prepare um terreno propício à reencarnação do pai dele, Laerte, que está há 12 anos sofrendo na região bralínica. Vale nós lembrarmos que o pai de Laerte está há 12 anos na região umbralínica, uma vez que ele contraiu uma dívida espiritual com as suas 2 amantes, que ele traíra a mulher, a mãe de André Luiz.
Então, ele contraiu uma dívida espiritual com essas duas amantes, uma conformação espiritual de cumplicidade, e que as duas amantes desencarnaram e encontram-se na região umbralínica, envolvendo psicologicamente Laerte, dificultando que Laerte possa sair dessa conformação e reencarnar para poder dar prosseguimento, né, no combate aos débitos deixados na Terra. Então, o que a mãe de André Luiz fala para André Luiz? Fala que ela vai reencarnar para preparar o lar para que essas duas ex-amantes de Laerte, que estava segurando ele na região umbralínica, pudesse reencarnar como filha dela, para que ela desse um amor incondicional para essas duas crianças, que eram as ex-amantes do seu marido, e uma vez essas duas crianças recebendo esse amor incondicional, elas poderiam, então, desvincular esse assédio espiritual a Laerte. Laerte, então, desalgemado dessa conformação espiritual dessas duas amantes, ele teria condição de reencarnar na Terra, já com a mulher dele reencarnada, mãe daquelas meninas amadas, e ele reencarnado, então, ele teria uma chance melhor de pagar o débito junto com essas duas que já estão sendo amadas pela mãe. Entendeu? E aí André Luiz fala que não, que ele não concorda, que a mãe dele não precisa de fazer isso, porque ela estava numa colônia espiritual superior, e de lá ela conseguiria ajudar, mesmo distante, Laerte. E aí a mãe de André Luiz fala para André Luiz aquela frase, né, que nós já falamos aqui, que é muito importante no livro, dizendo o seguinte para André Luiz: os espíritos que amam verdadeiramente não se limitam somente a estender as mãos de longe. Essa lição para André Luiz, ou seja, ela não vai ficar de longe, ela vai reencarnar para poder estar de perto, auxiliando, né? Então, por isso que André Luiz lembra essa cena, né? Dizendo para Anacleta: não posso esquecer que minha mãe também voltou ao ciclo da carne, tangida por sublimação e dedicação. Pergunto se alguém quer fazer algum comentário nesse ponto. Não? Então, vamos continuar. Lembrando, então, a todos a importância da participação. Oi. A gente acha, quando eu, né, for um espírito mais sublimado, né, eu vou querer ficar lá no meu cantinho e vou estar protegida, mas um espírito com já a luz que ela já tinha, né, o amor faz com que você se aproxime, você queira realmente o bem do seu próximo, né? E interagindo ali de uma maneira íntima para que as duas pudessem evoluir também, né? Todos ali. Esse é o amor incondicional, né? E é interessante, né, quando a gente estuda o livro do Nosso Lar, e principalmente essa parte, né, nós observamos que o relacionamento carnal, ele faz parte somente da Terra, né? O relacionamento carnal, o envolvimento carnal faz parte somente da Terra, aquela noção de marido e mulher que nós temos, né? É parte física isso. Quando você desencarna e evolui, a própria mãe de André Luiz mostra isso pra gente, né? Que vence essa parte, né? Então, ela vai encarnar, ela vai ser mãe das duas filhas, não com o pai do André Luiz, porque o pai do André Luiz ainda vai estar na região bralínica. Então, é outro casamento que ela vai confabular. Por quê? Porque a relação carnal, ela pertence à Terra e não pertence ao mundo espiritual, né? O mundo espiritual é regido por uma lei de amor muito diferente,
dessa lei. É amor que nós entendemos, carnal, materialista, né? Para quê? Para que Laerte encarne não como marido dela, porque os vínculos materiais já foram desfeitos. Os vínculos carnais, não existe vínculo carnal, existe vínculo só de amor sublime. É aquele amor que quer o quê? A depuração do outro espírito, né? Então ela encarna, vai ter um relacionamento conjugal para que esteja preparado para que o marido reencarne, tenha um relacionamento conjugal dele e na estabilidade que ele adquirir, ele consiga resgatar os débitos com as outras duas. Isso é muito bonito, né? Alguém quer fazer algum comentário a mais? Eu Não? queria voltar só num item onde nós começamos ali hoje, onde fala sobre as mães que não completaram a obra, onde é feito, aliás, mostrada a diferença entre sacrifício e obrigação, tá? Onde diz aqui, ó, não se deve mencionar sacrifício onde existe apenas obrigação. Né? Que às vezes a gente no dia a dia nosso, pessoas comentando a respeito de determinados acontecimentos, alguém, olha, estou me sacrificando por isso, tá? Quando na realidade não se trata de sacrifício, é uma obrigação sua a realização daquela tarefa, daquela medida, né? Como, por exemplo, um aluno, né, numa escola qualquer, falar que o aluno está se sacrificando, eu entendo que todo aluno, como professor que pensei que fui uma vez na vida, entendo que o aluno tem a obrigação principal dele é a escola, né? Verdade. É isso. É só isso. Excelente, muito bem lembrado, o Márcio, a respeito, né, da obrigação, né? Que na verdade não é obrigação, né? É missão. Muito bem. Alguém quer fazer algum comentário a mais nessa parte? Não? Então, podemos continuar, então. Notei que os olhos dela se encheram de lágrimas discretas, que não chegaram a cair, emocionada talvez com a minha observação sincera. Estendeu-me a destra gentilmente e, dando a ideia de que não desejava simular, que não desejava continuar em conversação relativa ao assunto, disse-me muito comovida, muito grata pelo conforto de suas palavras. Mais tarde, ao se lembrar de mim, ajude-me com o seu pensamento amigo, né? Então, ajude-me com seu pensamento amigo. Então, isso é para nós, né? Para nós, os espíritos dizendo para nós: ajude-me com seu pensamento amigo, para que o nosso pensamento seja sublime, para que o nosso pensamento seja realmente amigo de todas aquelas pessoas que nós nos vinculamos. Então, são pensamentos sadios que a espiritualidade nos pede, nos convida a ter. Quando nós temos pensamentos sadios, nós estamos ajudando a espiritualidade que nos assessora. Porque uma vez que nós temos pensamentos positivos, pensamentos do bem, pensamentos de ajuda, pensamentos altruísticos, nós estamos elevando-nos ao nosso patamar vibracional para que essa espiritualidade que nos assessora consiga chegar até nós para nos auxiliar nas obras que lhes dizem respeito, né? O próprio Cristo nos diz, em algumas de suas passagens, sobre a importância desse pensamento positivo. Então, muitas das passagens do Cristo, ele compara o coração como sede do pensamento. Então, no povo hebraico, o coração ele era sede
do sentimento e do pensamento. Se nós pegarmos o nosso célebre Sermão da Montanha, que eu sempre repito, começa no capítulo 5 de Mateus, pega o capítulo 6 e o capítulo 7. Capítulo 5, 6 e 7. Os 3 capítulos do Sermão da Montanha. Mas o Sermão da Montanha, no capítulo 5, ele começa relatando o encontro de Jesus com a multidão. E aqui eu quero convidar a nós relembrarmos os 8 primeiros versículos do Sermão da Montanha. Então começa assim, primeiro versículo. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Então vamos lá. Então, não é? Nós falamos da magnitude do Cristo, da energia do Cristo, em preparar o ambiente onde ele tinha que chegar. Então, Cristo, nesse momento, ele estava saindo de uma outra cidadezinha, Dalmanuta, estava indo e, aos pés do grande monte, já estava uma população esperando. Então, ele vai, chega perto desse monte, onde aos pés estava essa população esperando, ele sobe ao monte, sereno, chega no topo do monte, ele se assenta e se aproxima dos discípulos dele, que se assentam também. Então, os rabinos, naquela época, o fato de eles assentar para ensinar era muito praticado. Era um fenômeno que permitia com que os discípulos se aproximassem mais dos rabinos por aprendizado. Então, se assentar no chão era uma prática comum entre os rabinos daquela época. Então, por isso que fala nesse versículo, no primeiro versículo, que ele vai, a multidão está esperando ao pé do monte, ele sobe no monte, se assenta, os discípulos se assentam e continua no versículo 2 dizendo: e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo. Então, os rabinos, né, os professores daquela época, ensinavam, mas Cristo simplesmente ele abria a boca e o ensinamento jorrava do espírito dele. Por isso que fala, e abrindo a sua boca, né? É para isso, mostrar que ele não fazia força. Ele simplesmente se deixava o espírito jogar para fora o que ele tinha que ensinar. E aí ele começa no versículo 3 dizendo: bem-aventurados, então a primeira bem-aventurança, bem-aventurados os pobres em espírito, porque é deles o reino do céu. Então, pobre em espírito é aquele espírito que não está materializado, que não está pego às propriedades, que não está preso às propriedades. Se ele não está preso às propriedades, ele está pobre em espírito, ou seja, ele está leve. Se ele está leve, ele volatiliza, sobe. Então, atinge o reino dos céus. Então, bem-aventurados os pobres em espírito, pois é deles o reino dos céus. Só assim consegue ascender aos reinos do céu. Segunda bem-aventurança, no versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Então, lembrando que, por isso, Paulo de Tarso, quando ele é expulso da casa paterna, ele vai para aquela gruta, como o pai era a última referência que ele tinha, porque ele havia perdido todo, e quando ele mostra para o pai que ele estava seguindo Cristo, o pai dele era um judeu ortodoxo, expulsa Paulo, fala que Paulo não é filho dele. Então, Paulo, quando ele chega à caverna, ele se ajoelha e chora. Então, quando ele chora, ele abre o portal dele, né? Abre o espírito dele, para que Abigail, sua noiva em espírito, junto com Gesiel, se aproxime dele.
Então, bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Então, Abigail chega a Paulo, junto com Gesiel, e dá os conselhos a Paulo de Tarso. Os conselhos a Paulo de Tarso, que a gente fala que é o até, né? Ame, trabalhe, espere e perdoe sempre, né? Então, bem-aventurados que choram, pois serão consolados. A terceira bem-aventurança, no versículo 5, é bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra. Isso é interessante, né? O que é bem-aventurados os mansos? Os mansos são simbolizando os pacíficos em alma, pois só pacífico em alma conseguirão fazer a transição da terra para o mundo de regeneração. Por quê? Porque aqueles que não tiverem estabilidade espiritual não conseguirão fazer a transição. Serão, então, jogados a outro mundo, né? Então, bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra. Depois, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos, né? Ter fome e sede de justiça é sede de ser justo, de caminhar pelo caminho justo, pelo caminho correto. Então, eles serão fartos. Por quê? Porque diz próprio Cristo, né? Quando voltar em primeiro lugar para o reino de Deus, e toda a sua justiça e essas coisas lhes serão acrescentadas, então serão fartos dos acréscimos de Deus. Então, bem-aventurados que têm fome e sede de serem justos, por sendo justo, terão, né, as ofertas divinas. E aí, no versículo 6, quando ele fala isso, vai para o versículo 7, né? Por isso que a gente fala que o 7, né, é um número fundamental, divino, né, o número de criação da Terra, né, os 6 dias de criação e os 7 de descanso. Então, no versículo 7, ele pega o sermão da montanha e fala: bem-aventurados os misericordiosos. Então, a importância da misericórdia, porque eles alcançarão a misericórdia. Então, se eles perdoam, se nós perdoamos, seremos perdoados. Então, fechando com a misericórdia, ele vai para o 8º e aí fala: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão o reino de Deus. É o versículo 8. Por que eu estou falando isso tudo? Porque ele prepara o espírito todinho. Ser justo, ser manso, ter fome e sede de justiça, tendo isso tudo, conseguir ser misericordioso. Quando a gente faz isso tudo, pratica isso tudo, nós seremos limpos de coração. E quando nós nos tornarmos limpos de coração, nós conseguiremos ver Deus, a ascensão aos planos de Deus, né? Então, limpo de coração significa isso. A fonte do coração é o sentimento e o pensamento. É ter o seu pensamento puro. Então, quando a espiritualidade nos fala nessa mensagem de hoje, ajude-me com seu pensamento amigo, é ajudar a espiritualidade com o pensamento puro do Sermão da Montanha. E nós só conseguimos ter esse pensamento puro se nós praticarmos a justiça, a mansuetude, se nós praticarmos a misericórdia. Vamos, então, isso são ações purificadoras do coração, por consequência do pensamento, né? E aí, tendo esse pensamento limpo, nós conseguiremos com mais facilidade ascendermos aos mundos superiores. Por isso que ele fala:
Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão Deus, né? Então, a escada de Jacó, a escada de acesso à espiritualidade superior. Então, no Evangelho de Mateus, no versículo 8, ele prega isso. Então, o coração, na linguagem bíblica, né, simbolizando esse sentimento, esse pensamento puro, né, mostrando que Cristo incentivava a valorização do pensamento puro. Mas se nós pegarmos outro evangelista, né, se nós pegarmos Lucas, no capítulo 6 de Lucas, no versículo 45, ele retrata Cristo dizendo isso novamente. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. O que é isso? O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. Do bom pensamento. Quando nós temos pensamento no bem, um pensamento purificado, esse é o nosso tesouro. Ter o pensamento sadio é o tesouro da atualidade. Na atualidade, que devido à possibilidade, a estarmos já vivendo, né, os abalos da mudança do patamar da Terra para o mundo de regeneração, então é um abalo sísmico espiritual, né? Ter pensamento purificado é tesouro. É tesouro no mundo, nesse mundo onde prevalece essa carência de saúde mental, né? Essa carência de saúde mental. Então, é praticarmos esse bom tesouro do coração, alimentando o bom pensamento. E aí Cristo completa. E o homem mau? O homem mau tira o mau tesouro do coração, porque o pensamento está torto, o pensamento está comprometido. E ele completa, porque a boca fala o que está cheio, o coração. O coração como uma sede do pensamento, né? Então, a boca fala o que está cheio do nosso pensamento. Então, por isso que nós sempre falamos, se nós não tratarmos no dia a dia o nosso pensamento, nós não conseguimos penetrar nesse caminho do bem do Cristo, né? Porque nós vamos estar abrindo a boca e vai estar saindo esse mau pensamento nosso, um pensamento que nos dirige a ver o pessimismo das coisas, esse pensamento que nos dirige a ver a dor e comentar somente a dor e não comentar o amor, né? Então, é esse mau pensamento que nos permite enxergar uma flor e valorizar o espinho dessa flor, não suas pétalas. É isso. Então, ajudar a espiritualidade com o nosso pensamento amigo é esse comprometimento que nós temos com Cristo, de cuidar da fonte do nosso pensamento, que é o nosso tesouro. Pergunto se alguém quer acrescentar algo nesse nosso comentário. Eu tenho uma dúvida. Desde que eu li o exórdio, fiquei martelando com essa frase, com essa epígrafe. Clareou um pouco agora, quando você falou, mas não sei se eu consegui entender. Fala, todos os santos vos saúdam, mas, principalmente, os santos, né, os que são da casa de César. Aí você estava falando aí do coração puro, do coração puro. Aí ele fala que o coração puro são os cristãos de vida pura. Aí o que eu estou entendendo? O cristão de vida pura, que são chamados de santos, não necessariamente estão ligados à pobreza, né? Sim. Tá. Bloqueou. Não, porque eu estava colocando a mãozinha. Então, quando ele fala assim, mas, no caso Paulo, né? Mas todos os santos te saúdam, vos saúdam, mas, principalmente, os santos que são da casa de César, é porque vivia em palacetes, tinha tudo para se corromper o pensamento e não fizeram. É nesse sentido. Isso, é nesse sentido, e no sentido também de mostrar o seguinte, que a espiritualidade amiga, ela habita em todos os lugares.
né? Ah, tá, porque eles assim, é muito comum julgamentos precipitados, né? Se a pessoa Exato. ocupa, agora eu entendi. Mas eu fiquei martelando, 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 martelando. Aí você falou nisso do coração puro, eu disse, espera aí, tem a ver com exórdio isso aí. Preste atenção para entender, que eu não tinha entendido. Isso. Ah, tá bom, então agora eu entendi. Então, o coração puro é independente da posição social que você ocupa. E a gente Exatamente. precisa ter o cuidado, que é muito comum a gente julgar, é muito comum nós julgarmos quando encontra alguém numa posição financeiramente abastada, dizer, mas tem uma vida muito fácil, tem dinheiro, né? Tem tudo na mão, compra o que quer, né? Não tem um bom coração, né? Então, Paulo chama a nossa atenção justamente disso, né? Que os homens puros, por isso que ele diz assim, principalmente aos que são da casa de César, porque eles tinham tudo para se corromper em seus pensamentos inimigos e não o fazem, não é? Agora eu entendi. Muito bem, isso é mesmo. Alguém quer fazer algum comentário, pessoal? Não? Tá. Ok, então vamos continuando. Nesse ponto da ligeira palestra, Manassés indagou: já recebeu todos os projetos? Sim, respondeu ela. Não somente os que se referem aos meus pobres filhos, mas também a planta relativa à minha própria forma futura. Então, Manassés está perguntando se ela já tinha recebido os projetos, né, da reencarnação dela, os projetos do corpo, né, o planejamento reencarnatório. Então, ela falou que recebeu e também recebeu dos seus filhos. Então, volta a lembrar, Anacleta, ela na encarnação passada, ela teve filhos que foram dados a ela, né, pela dádiva divina. Ela, na maternidade, no compromisso que ela recebera, ela exercera duas coisas. Uma é um afeto excessivo dos seus filhos, né? Um mimo excessivo dos seus filhos. E o outro é a dedicação a outros projetos, deixando a educação dos filhos em segundo plano. Então, isso fez com que os meninos eles se perdessem na vida. Então, ela cria um débito com esses filhos, que quando ela desencarna, ela verifica, trabalha, né, no mundo espiritual para ter uma condição espiritual de reencarnar, que é o momento que ela está reencarnando agora. E aí Manassés pergunta, com relação aos planos, ao planejamento que ela recebeu da sua reencarnação, o mapa de seu corpo, dos seus filhos, pergunta, está satisfeita? Ela, muitíssimo, redarguiu a dama. Na lei do Pai, a justiça está cheia de misericórdia e continuo na condição de grande devedora. Então, na lei do Pai, a justiça está cheia de misericórdia. Então, nós lembramos aqui, né? Nós lembramos que no Sermão da Montanha, os 7 primeiros versículos, o 7º versículo é ser misericordioso. Bem-aventurados os misericordiosos, pois eles terão misericórdia. Então, é o 7º, né? Por isso que ele fala, a Anacleta fala, na lei do Pai, a justiça está cheia de misericórdia. Então, o número 7 é o número cheio, né? É o número da criação. E aí, se nós lembrarmos, qual que é o exemplo clássico de misericórdia dado por Cristo? Se alguém quiser falar, pode abrir o microfone. Exemplificação de misericórdia dada por Cristo. Nos ensinamentos. Eu acho que é o perdão. Perdão. As ofensas Mas onde que Cristo mostra essa exemplificação? Naquela passagem
atire a primeira pedra, quem não tiver pecado? Exatamente, né? A passagem da mulher adúltera. A passagem da mulher adúltera é a exemplificação da necessidade da misericórdia diária. Então, na passagem da mulher adúltera, né, por isso que eu falo dos 12, né, versículos, né, também a integralidade, né, o número 12. Então, o capítulo 8 de João, os 12 primeiros versículos, é a parábola, não é parábola, né, que realmente aconteceu, é a passagem da mulher adúltera. Então, nessa passagem, vamos relembrar ela, está nos 12 primeiros versículos de João. Então, a gente, quando nós falamos da passagem da mulher adúltera, nós falamos dos 11 primeiros versículos, esquecemos do 12º, que ela fecha com 12. Esquecemos o 12º versículo. Então, começa como? Começa Jesus, porém, foi para onde? Foi para o Monte das Oliveiras. Começa assim, falando, João. E lembrar que João, as escritas de João são todas respaldadas pela sua experiência centudinária, pela sua longevidade, experiência da idade. Então, se ele fala que Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, é porque todo mundo foi para um lado e Cristo foi para o outro. Por que Cristo foi para o Monte das Oliveiras? O Monte das Oliveiras é o local de retiro espiritual do Cristo. É um local de oração, de conexão com o Pai. Cristo vai para o Monte das Oliveiras depois da última ceia, para ele poder fazer a última conexão dele com o Pai, com os discípulos, antes de ser preso. Então, o Monte das Oliveiras é um local de preparação. Então, se ele vai dar esse exemplo da misericórdia, primeiro ele faz essa conexão com o Pai. E aí, como fala, Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. E pela manhã cedo, tornou ao templo. Ou seja, ele retorna ao templo. Então, ele fica a noite inteira orando, né? De manhã, ele volta para o templo e todo o povo vinha ter com ele. Ou, lógico, a energia magnânima do Cristo atraía todos. Então, imagina Cristo orando a noite toda, como é que não ficou o espírito dele em luz, irradiando e atraindo aqueles que necessitavam. Então, Cristo volta para o templo depois do Monte das Oliveiras de manhã, e aí continua falando. Volta para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. Então, lembra lá no Sermão da Montanha, que ele vai ver a população, sobe ao monte e se assenta aqui de novo. Ele volta do Monte das Oliveiras, vê a população e se assenta para ensinar. Novamente, a posição do rabino, ele fazia isso, os rabinos da época. Então, ele se assenta e os ensinava. E aí continua, os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério, ou seja, ela foi pega em adultério. E pondo-a no meio, então ele estava sentado em círculo ensinando. Então os fariseus e os escribas colocam a mulher lá no meio. E pondo no meio, disseram, mestre, essa mulher foi apanhada em ato adulterando, ou seja, para não ter dúvida. E vai citar a lei, para não ter mais dúvida. E na lei nos manda Moisés que tais sejam apedrejadas. Tu, pois que dizes? Isso diziam eles tentando para que tivessem o que acusar. Né? Isso aí fala Pedro, fala João para a gente. Né? Estão testando para que tivesse o que acusar. Mas Jesus, inclinando, então Jesus estava sentado, ensinando, a mulher colocada no meio, os escribas falam isso tudo, cita a lei, pergunta a opinião do Cristo.
Então, Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra, que eu sempre falo, né? A primeira escrita do Cristo. Ele escreve 2 vezes, né? Então, que a gente não teve a perspicácia de ler o que estava escrito na areia. Mas ele inclina-se, escreve com o dedo na areia, e como os fariseus insistissem, perguntando, ele se endireita e diz para os fariseus: aqueles que dentre vós tivessem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela, que nós conhecemos. E aí ele volta a inclinar de novo e volta a escrever na areia, mas isso é João que fala, que é importante. Continua ainda, porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, ou seja, quando Cristo fala isso, a energia de Cristo contagia aqueles fariseus e escribas que trouxeram a mulher, são contagiados pela energia do Cristo, fazem avaliação de sua consciência e saem um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Por que pelos mais velhos? Porque quanto maior a experiência, mais facilmente nós damos a voz da consciência. Quando nós somos jovens, nós não escutamos com facilidade a voz da consciência. Pela madureza, a madureza nos faz dar mais atenção à voz da consciência que nos fala. Então, por isso que os mais velhos começam a sair, porque fala que a consciência começou a conversar com eles. Então, começa a conversar pelos mais velhos, que é mais fácil, até chegar aos mais novos. Saindo, ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Tá, mas quem saiu? Foi todo mundo? Não, não foi todo mundo. Quem ficou? Ficou aqueles que Cristo estava ensinando. Cristo não estava ensinando? Sentado em círculo? Quem sai? Sai aqueles que chegaram para apedrejar a mulher. Isso é importante para a gente entender o final. Vou explicar por quê. E, endireitando-se, Jesus, não vendo mais ninguém, não vendo mais as pessoas, pergunta para a mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. Porque os acusadores todos se retiraram. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vá e não peques mais. Aqui é o 11º versículo, termina aqui. Mas esse episódio não termina com o 11º, termina no 12º. Por quê? Porque ele vai, no 12º, fala o seguinte: falou-lhe Jesus outra vez. Então, vamos lá, como que é? Falou-lhes Jesus, ou seja, Jesus falou para os que estavam ali. Mas não saíram todos, Marco? Não fala, foi saindo um a um até o último? Sim, saiu um a um até o último dos acusadores da mulher. Mas o público que Jesus estava ensinando permaneceu. Por isso que ele fala, por isso que cita João, falou-lhes, pois Jesus outra vez, ou seja, falou para aqueles que estavam ensinando, dizendo. Aí finaliza, que a gente muitas vezes esquece. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas será a luz da vida. Quem me segue fazendo o quê, gente? Sendo misericordioso. Por isso que ele fala, a luz da vida é ser misericordioso. Nesse exemplo fabuloso. Então, por isso que a espiritualidade nessa passagem nos fala, na lei do Pai a justiça está cheia de misericórdia. A misericórdia ela é forte, ela é luz que ilumina as trevas. Alguém quer fazer algum comentário? Dúvidas? Perguntas? Comentários? Não? O silêncio arrasador faz presente no momento. Eu quero registrar que é muito bom aprender. Pois é, né?
Tem uma música, eu vou tentar colocar no link do grupo, que fala sobre aprender. É muito legal. Fala sobre a harmonia que é da vida a gente aprender, né? Essa necessidade que nós temos de aprender. Ok, gente? Ninguém quer fazer nenhum comentário sobre esses 12 primeiros versículos do capítulo 8 de João? A oportunidade é essa, hein? Então vamos lá, vamos passar para frente. Então, na lei do Pai, a justiça está cheia de misericórdia. Continuam na condição de grande devedora, né? Então, ela falando que ela vai voltar, mas ela está em condições de grande devedora. Em seguida, despediu-se calma e afável. Manassés compreendeu minha curiosidade e explicou. Anacleta é um exemplo vivo de ternura e devotamento, mas voltará às lutas do corpo a fim de operar determinadas retificações do coração materno. Por imprevidência dela, em outro tempo, os 4 filhos que o Senhor lhe confiara caíram desastradamente. A pobrezinha albergava certas noções de carinho que não se compadecem com a realidade. Seu esposo era homem probo e trabalhador, e, apesar de abastado, nunca se esqueceu dos deveres que lhe prendiam as atividades de homem de bem ao campo da sociedade em geral. Caracterizava-se por uma energia sempre construtiva, mas a esposa, embora devotadíssima, contrariava-lhe a influência do lar, viciando o afeto de mãe com excessos de meiguice desarrazoada. Então, tudo que é excesso prejudica, né? A meiguice em excesso prejudica. O passar a mão na cabeça em excesso prejudica. Eu me lembro de uma palestra de Rossandro, ele falando sobre as necessidades, né, que os pais passam quando crianças e não quer deixar essa necessidade fazer parte do caminhar dos seus filhos, né? As dificuldades passadas pelos seus pais, os pais não querem deixar que essas dificuldades se façam presentes na vida dos filhos. Então, eu lembro dele comentando, né? Muitas das vezes os pais encharcam os pés na lama do caminho, querendo asfaltar toda a estrada para que os filhos não sujem os seus pés. Será que está certo isso? Né? Os filhos têm que passar suas necessidades, né? Não é que nós vamos deixar os filhos, relegar os filhos ao mundo, não. Vamos ampará-los, mas vamos saber, né, dosear o que nós podemos fazer e aquilo que eles têm que passar, por aquilo que eles têm que passar, que faz parte do aprendizado da vida. Então, acho que a dosagem é a melhor medicação. Paracelso já nos falava, né? Lembrando aqui de Paracelso, que o que diferencia o veneno do medicamento é a dose, né? Então, nós pedimos Emmanuel para nos assessorar em texto. Então, num livro chamado Material de Construção, no capítulo 16 desse livro, chama Orientações, né? Chama Orientações. Então, ele relata uma reunião espírita acontecendo.
Diz-nos Emmanuel. O fato é autêntico e sabido, mas é justo registrá-lo de nossa parte. Alguns ministros de fé se reuniram a fim de se entenderem quanto às melhores orientações na tradução do Evangelho de Jesus. Um deles destacou a antiga publicação da latinidade. Outro se referiu a inspirado escritor de assuntos religiosos. E ainda outros salientaram os tradutores que se lhes faziam favoritos. Um deles, porém, que se mantinha em silêncio, foi chamado a opinar. A melhor tradução do Evangelho que conheço, disse ele, é a de minha mãe. Não sabíamos que a sua genitora se dedicava às letras sagradas, falou um dos maiorais. Onde o livro dela para que possamos fazer a aquisição? Interpelado respondeu com simplicidade. Minha mãe nada escreveu. Ela traduziu as lições de Jesus para nós, os seus filhos, em atos de amor e sacrifício, com tanta grandeza de humildade e trabalho que não nos será possível esquecer-lhe o devotamento. Nesse ponto das apreciações gerais, a reunião foi encerrada, né? Então, o exemplo materno de renúncia e dedicação, sem mimos exagerados, o exemplo por si só é o formador, né, do espírito que precisa ser formado aqui na Terra. Alguém quer comentar algo nesse sentido? Não? Então vamos continuar. Continuando, né? Anacleta falando. E como consequência indireta, 4 almas não encontraram recursos para a jornada de redenção. 3 rapazes, aqui a fala de Manassés explicando, né? 3 rapazes e uma jovem, cuja preparação intelectual exigiu os mais árduos sacrifícios, filhos de Anacleta, né? Caíram muito cedo em desregramentos de natureza física e moral, a pretextos de atenderem às obrigações sociais. E tão degradantes foram estes desregramentos que perderam muito cedo o templo do corpo, entrando em regiões baixas, em tristes condições. Anacleta, contudo, voltando ao campo espiritual, compreendeu o problema e dispôs-se a trabalhar afanosamente para conseguir não só a reencarnação de si própria, senão também dos filhos, que deverão segui-lo nas provas purificadoras da crosta. Quantos anos gastou para obter semelhante concessão? Perguntei impressionado. Mais de 30. Então, veja bem, a Anacleta, ela gasta mais de 30 anos em trabalho na colônia espiritual para poder se soerguer espiritualmente, preparar-se espiritualmente para poder receber a dádiva da reencarnação, para quitar os seus débitos, né? Para nós vermos o tempo necessário de reabilitação espiritual para podermos reencarnar. Imagine os sacrifícios futuros, exclamei. Sim, esclareceu Manassés. A experiência ser-lhe-á bem dura, porque 2 dos rapazes deverão regressar na condição de paralíticos. Um na qualidade de débil mental, e para auxiliá-la na viuvez precoce, terá tão somente a filha, que por si mesma será também portadora de prementes necessidades de retificação. Ia dizer de minha profunda surpresa diante do mecanismo de introdução ao serviço reencarnacionista, quando outra irmã se acercou de nós procurando por Manassés. Depois das saudações afetivas, explicou-se ela gentil dirigindo-se ao meu novo amigo. Desejo sua obsequiosa interferência na retificação do meu plano.
e abrindo o pequeno mapa, no qual se via desenhado com extrema perfeição o organismo de mulher, acentuou: veja bem o meu projeto para o sistema endócrino. Sei que os amigos me favoreceram, planejando com muita harmonia nas menores disposições. Entretanto, desejaria modificações. Em que sentido? Indagou o interpelado surpreso. A recém-chegada indicou os pontos do projeto nos quais se localizava o colo e falou: fui advertida por benfeitores daqui no sentido de não me apresentar na crosta dentro de linhas impecáveis para a forma física. E, em razão disso, para que eu tenha mais possibilidades de êxito em meu favor na tarefa que me proponho desempenhar, estimaria que a tireoide e as paratireoides não se estivessem tão perfeitamente delineadas. Então, essa irmã espiritual, sabendo das dificuldades de êxito na reencarnação, pede para que o seu modelo físico não seja tão exitoso, para que tenha algum desequilíbrio que a faça acessar reminiscências por através da dor, da importância do corpo físico, da integridade do corpo físico, que ela não daria, muito provavelmente, se ela tivesse uma saúde equilibrada, né? Então, ela pede que as paratireoides, que a tireoide e as paratireoides não estejam tão equilibradas. Então, por que ela pede as tireoides e as paratireoides? Porque essas glândulas, elas produzem hormônios que controlam o organismo inteiro. Se nós pegarmos a tireoide, ela produz 3 hormônios principais. Ela produz o famoso T4, que é a tiroxina, né? Então, esse T4, a tiroxina, que é o hormônio da tireoide, é uma forma menos ativa do hormônio da tireoide. Quando esse T4, que é um hormônio, chega nas partes periféricas do corpo, ele é convertido em T3, que é a chamada triiodotironina. Por quê? Porque esse T3 é o fármaco, é o hormônio mais ativo que tem. Então, geralmente, os hormônios são produzidos de uma forma pouco ativa, são biotransformados em uma forma mais ativa que realmente faz efeito nas células. Então, é o T3 que faz efeito na célula. Então, o T3 é importante para a produção de energia do corpo, para regular o metabolismo, né? Crescimento e desenvolvimento, tem uma série de finalidades no corpo. Então, quando a tireoide está desregulada, ela começa a provocar alteração nesse equilíbrio fisiológico do corpo como um todo. Além do T3 e T4, os hormônios tiroidianos, a tireoide produz um hormônio chamado calcitonina. A calcitonina, ela ajuda no metabolismo do cálcio, a concentração do cálcio no sangue. Então, o cálcio é um mineral responsável pela integridade dos ossos, né? Então, por isso que no paciente mais idoso é muito comum ter a osteoporose, porque é a perda de cálcio dos ossos, porque o equilíbrio hormonal já não está tão suficiente. Então, por exemplo, a calcitonina não consegue colocar cálcio nos ossos. Então, a tireoide produz esses 3 hormônios. As paratireoides, que são 2 glândulas localizadas, uma de cada lado da tireoide, ela tem como função produzir um outro hormônio chamado PTH, que é o parato hormônio. Então, o PTH é o principal regulador dos níveis de cálcio e fósforo no sangue. Principal regulador. Então, é ele que vai estimular a reabsorção do cálcio no osso, a reabsorção do cálcio pelos rins,
vai ativar a vitamina D, que também vai facilitar a reabsorção de cálcio no intestino. Então, a paratireoide produz o PTH, o paratormônico produz isso tudo. Então, o equilíbrio tanto da tireoide e da paratireoide reflete no equilíbrio do corpo todo. Então, por isso que essa irmã espiritual pede a espiritualidade para que a sua tireoide e paratireoide não estivessem tão perfeitamente alinhadas. Alguém quer fazer algum comentário? Tireoide das paratireoides? Não? Então, vamos continuar, então. Então, como sabe, Manassés, minha tarefa, então ela está continuando aqui a conversa com Manassés. Então, como sabe, Manassés, minha tarefa não será difícil, não será fácil. Devo reaver um patrimônio espiritual de grandes proporções. Preciso fugir de qualquer possibilidade de queda. E a perfeita harmonia física me perturbaria as atividades. Lembra que nós comentamos dos espíritos completistas, que são aqueles espíritos, né, que conseguiram fazer todo o seu planejamento reencarnatório de forma correta? Esses espíritos completistas, eles pedem para abrir mão de determinadas facilidades que pudessem desencadear falência da sua atividade reencarnacionista. Uma dessas coisas que eles pedem para abrir mão é a aparência física, por exemplo, né? Para não ser tão bem dotados de aparência física. Então, vamos lá. O novo companheiro endereçou-me um expressivo olhar e disse-me: tem razão, a sedução carnal é imenso perigo, não só para aqueles que emitem a sua influenciação, ou seja, para aqueles que seduzem, como também para quantos a recebem, para aqueles que são seduzidos. Prefiro a fealdade corpórea, né? Então, fealdade corpórea é não ter o corpo bem torneado, né? Pelos critérios de beleza humana. Não estou interessado num corpo de Vênus, Vênus, a deusa da beleza, e sim na redenção de meu espírito para a eternidade. Manassés prometeu interpor os seus bons ofícios e, tão logo se despediu da nova interlocutora, passou a mostrar-me as mais interessantes figurações de órgãos no corpo humano. Admirava, tomado de profunda impressão, aqueles gráficos numerosos que se alinhavam com absoluta ordem, demonstrando o cuidado espiritual que precede o serviço de reencarnações, quando meu amigo ponderou: a medicina humana será diferente no futuro, quando a ciência puder compreender a extensão e complexidade dos fatores mentais no campo das moléstias do corpo físico. Então, aqui, André Luiz nos convida a antever o futuro. Isso em 1945, que foi quando foi assinado por Emmanuel o lançamento dessa obra. Lembremos que estava no fim, acabado de terminar a Segunda Grande Guerra, né? No final da Segunda Grande Guerra, o lançamento desse livro. Então, ele lança esse olhar para o futuro. A medicina humana será muito diferente no futuro quando a ciência puder compreender a extensão e a complexidade dos fatores mentais no campo da moléstia do corpo físico. Ora, hoje, 2025, né? 2025, estamos aí há 80 anos, né,
dessa obra, quase um século dessa obra, e hoje a medicina começa a voltar a atenção para a saúde mental. Para a saúde mental, né? Mostrando a importância do controle mental sobre a saúde física. A mente sendo responsável por gerir um patrimônio físico. Isso que é saúde mental. O que foi proposto por André Luiz há quase um século atrás. Nas obras de Chico Xavier, tem vários autores espirituais que assinam a obra. A grande maioria, Emmanuel e André Luiz, que é o tema do nosso grupo, Sociedade Espírita Emmanuel e André Luiz. Mas muitos companheiros espirituais voltaram para assinar alguns trabalhos. Entre eles, alguns médicos. Tem um médico, famoso médico, que viveu no final do século XIX, início do século XX, chamado Miguel Couto. É um médico do Rio de Janeiro, que fazia os trabalhos fabulosos de medicina nessa época, no início do século XX, no Rio de Janeiro. Quando ele desencarna, ele contribui em algumas participações como médico, opinião médica, nas obras de Chico. Tem um livro chamado Falando à Terra. Esse livro é assinado por autores diversos. O capítulo 36 desse livro chama Mentalismo. E quem assina é Miguel Couto, esse médico que vem dar sua contribuição como médico nesse tema sobre mentalismo. O que é mentalismo? A influência da mente no nosso corpo e no que está fora de nós. Então, uns dizeres de Miguel Couto nesse capítulo é: o progresso do mentalismo abrirá indubitavelmente novos rumos da medicina para o engrandecimento do futuro humano. Isso foi também lá na década de 40. Ele desencarna em 1920 e na década de 40 ele dá suas contribuições de espírito. A saúde, segundo Miguel Couto, é questão de equilíbrio vibracional, de conformação de frequências. O que significa isso? A saúde é equilíbrio vibracional. O que é equilíbrio vibracional? Nós somos formados por minúsculas unidades chamadas células. As células são formadas por minúsculas unidades chamadas núcleo, organelas como mitocôndria, etc. Cada composição dessas células, se nós entrarmos na formação, é formado por moléculas, que é um conjunto de átomos. Cada átomo que forma as estruturas do corpo humano e do mundo é formado por um núcleo que tem massa desprezível, quase não tem massa, e ao redor desse núcleo giram elétrons, que não possuem massa, só possuem carga elétrica. O que significa isso? Que nós somos formados por milhares, bilhares de átomos que são somente carga elétrica. Então, nós somos cargas elétricas. E os elétrons, eles não ficam parados em volta do núcleo, porque senão desintegrava todo o sistema. Eles têm que ficar em movimento. Em movimento. E isso é a vibração, o estado vibracional. Quando nós estamos com as nossas moléculas vibrando positivamente, elas têm uma determinada faixa de vibração, que é um patamar acima, energético. Quando as nossas moléculas, os nossos átomos, os seus elétrons estão vibrando num patamar
de pensamentos destrutivos, atingem baixas vibrações. Nós estamos, então, em outra esfera vibracional. E de onde o elétron tira essa energia vibracional? Não é da alimentação. A alimentação não fornece isso. É do pensamento, do estilo de pensamento que nós submetemos o nosso corpo. É energia. O que movimenta elétron é energia. Por exemplo, eu pego um ímã e pego um ferro, um prego. Aproximo o ímã do ferro, sem juntar. Eu sinto que tem uma força de atração, não tem? Não tem nada ali no meio. É uma força. O pensamento é isso. É essa força que emite aos átomos, conferindo esse estado vibracional. Por isso que Miguel Couto fala que a saúde é questão de equilíbrio vibracional, de conformação de frequências. Cada alma vive carregada de princípios eletromagnéticos gerados por ela mesma. Só terminar aqui. Projetando ondas que, na essência, são os fluidos positivos ou negativos com os quais jogamos no campo da atividade, ou seja, nosso pensamento. Nossa mente vive cercada de forças complexas. Nossos sentimentos e pensamentos criam linhas de força e destarte conforme a nossa polaridade, ou nos facilita a ascensão, que é a luz, ou sofremos retardamento em níveis mais baixos, quais nos apresentam muito o mundo terrestre, voluntário cárcere de sombra. Acendermos a confiança e o entusiasmo na vida do bem é formar linhas de forças atrativas com as quais estruturamos para a nossa individualidade eterna um mundo vasto de felicidade, de alegria e paz incessantes. Ou seja, acendemos a confiança e o entusiasmo em nós e na vitória do bem. Pois não, Guto? Exatamente. A oração tem esse poder de elevar essa vibração das nossas moléculas. Muito bem colocado. Né? E a oração do Cristo era tão forte que ele irradiava a luz, porque o perispírito dele ele se iluminava, né? Alguém quer fazer algum comentário? Não? A nossa, é porque eu também estou no livro Libertação, na minha turma daqui. E aí bateu exatamente tudo que você falou, Marco. Aqui no Libertação a gente já está uma ação bem nas zonas, né, bem inferiores, né, de ajuda, e falando que a nossa atividade mental nos marca o perispírito. Por isso que as crianças vão ter que vir com paralisias, né, por conta do mental deles e das ações deles aqui na Terra. Muito bem, se nós lembrarmos o livro Entre a Terra e o Céu, né? Júlio, ele comete tentativa de suicídio tomando ácido corrosivo, não desencarna, depois ele vai se suicidar no Rio e desencarna. Quando ele volta como criança, ele tem um comprometimento de toda essa região da faringe dele. Lesão perispiritual. Ok, pessoal? Então, convidamos a nós finalizarmos nosso encontro por aqui hoje. Então, para isso, nós convidamos a Bianca para poder proferir a prece final dos nossos estudos. Vamos, nesse momento agora sublime de luz, de conexão com as energias mais puras, com as energias mais divinas, né? Agradecer
o nosso bom Mestre Jesus, governante do nosso planeta Terra, agradecer nossa Mãe Maria, dedicada, incansável Mãe na busca de salvar todos nós, todos os seus filhos, atuando nas zonas mais inferiores, amparando nossos irmãos mais sedentos de luz, intuindo suas consciências pela misericórdia divina, pelo perdão, agradecer a companhia dos nossos fiéis mentores nessa nossa presente encarnação, gratidão ao estudo da doutrina, nos dando a certeza de que nunca estamos sozinhos, nos dando a certeza de que nenhum fardo ele é colocado em nossas mãos que a gente não possa suportar, que a gente não possa superar, saber também que o amor do nosso Pai é sempre o nosso refúgio em meio às nossas dificuldades, em meio às nossas tempestades, né, individuais, interiores. Senhor, nos fortalece, nos faz ter a boa vontade de persistir no bem, no trabalho do bem, no trabalho com amor, na consciência de que o melhor é a nossa boa convivência com o nosso próximo, aprendendo a evoluir, assumindo também as nossas falhas, pedindo perdão, sabendo perdoar, muitas vezes pedindo perdão a nós mesmos, porque isso faz com que a gente libere nossas culpas internas, né, também, para que a gente se torne mais leve, para que a gente consiga abrir espaço dentro do nosso coração para que possa adentrar luz, energia de cura, nos envolvendo com muita proteção, nos envolvendo de mais amor, de serenidade, de equilíbrio, e confiantes, Senhor, em Ti, confiantes em Ti, Mestre. Nós agradecemos mais uma vez a oportunidade do aprendizado. Bendito todos aqueles que trazem amor em seus corações, que prezam pela paz, pela harmonia entre todos os mundos. Benditos sejam. Oração da fé. Senhor Deus, Criador do céu e da terra, poderoso é vosso nome, grande é vossa misericórdia. Em nome do vosso Filho Jesus Cristo, recorro a vós neste momento para pedir bênçãos para a minha vida. Que a luz divina incida sobre mim. Com as vossas mãos retirai todo o mal, todos os problemas e todos os perigos que estejam ao meu redor. Que as forças negativas que me abatem e me entristecem se desfaçam ao sopro da vossa bênção. Que o vosso poder destrua todas as barreiras que impedem o meu progresso. E do céu, vossas virtudes penetrem no meu ser, dando paz, saúde e prosperidade. Senhor, abra os meus caminhos, que os meus passos sejam dirigidos por vós para que eu não tropece na caminhada da vida. Meu viver, meu lar, meu trabalho, sejam por vós abençoados. Entrego-me em vossas mãos poderosas, na certeza de que tudo vou alcançar. Agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que assim seja. Graças a Deus.
Amém, que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Bianca, pela festa de finalização. Obrigado a todos pela participação. Espero na próxima quarta-feira o nosso reencontro. Se Deus quiser, gente. Boa noite. Boa noite, Boa moçada. noite a Boa todos. noite. Boa noite, até quarta. Boa semana. Tchau.